Olá, pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal da Associação Espírita Teresa d'Ávila, que vem apresentando a série Aspectos Morais na Revista Espírita. Série esta que tem como objetivo apresentar artigos de cunho moral que estão presentes nos 12 volumes das revistas espíritas publicadas por Allan Kardec entre os anos de 1858 e 1869. E hoje veremos um artigo bastante interessante intitulado O Repouso Eterno, que está publicado na Revista Espírita de novembro de 1865. E até antes de começarmos, deixo uma pergunta para todos os nossos amigos e amigas. Após a morte, vocês gostariam de repousar eternamente? Boa tarde, Sônia. Boa tarde, Henrique. Boa noite, bom dia. Boa noite, boa tarde, bom dia, Eduardo. Vai responder a minha pergunta? Olá, Henrique. Olá a todos os companheiros e companheiras que estão nos assistindo. Bem, a minha resposta já se encontra em eu querer reencarnar e me tornar bebê para poder dormir à vontade. Não, mas depois que a gente é trabalhador vai ser difícil, hein? Em todo caso, não vamos dar spoilers aqui do texto, né? Sobre o repouso eterno. Então, é um prazer, é uma satisfação, viu? Só como ele me atrapalhou totalmente, agora eu fiquei toda atrapalhada nessa história aqui. Bem, é um prazer, é uma satisfação nós estarmos aqui conversando com vocês. É muito legal, muito importante, e é uma satisfação esses momentos que nós compartilhamos e que a gente pode repensar e refletir sobre os artigos da Revista Espírita e trazer isso para o nosso cotidiano. Então, agradecemos a todos vocês pela oportunidade que nós temos de estar compartilhando com vocês, porque isso é o nosso grande motivador. Então, passando a palavra para o Henrique, para ele dar o seu boa tarde, antes que ele durma e tenha um repouso que não seja eterno. Não, mas não vai ser eterno, vai ser um repouso assim, só enquanto o programa dura, né? Que eu fico esperando pacientemente me darem a palavra. Veja que eu não estou sendo ansioso e eu coloquei até, Eduardo, eu achei tão boa a pergunta que eu até coloquei aqui na barra de rolagem, nas letrinhas. Então, gente, ó, a letrinha está correndo aqui, vamos pensando, ó, após a morte, você gostaria de repousar pela eternidade? Coloquem lá nos comentários. Coloca lá no comentário, que a gente vê depois, não tem problema não, porque nós estamos aqui, é uma gravação, mas nós prestamos muita atenção nos comentários que são colocados e, na medida possível, até nós respondemos, se tiver ao nosso alcance. Mas... boa tarde a todos, é uma alegria estar aqui com vocês. Eu estava comentando com os meus amigos lá do Sul, porque eu estou aqui no Rio de Janeiro, eu estava comentando a alegria que é não só fazer com pessoas amigas, mas os artigos são mas muito interessantes e são contemporâneos, são atuais. Então, nós só temos aqui que nos debruçarmos sobre a Revista Espírita, que você pode encontrar no site da Federação Espírita Brasileira, sob a forma de PDF, os arquivos digitais, ou você pode adquirir até na própria livraria da Federação Espírita Brasileira, e eu não sei aí se pela Fergus, Sônia, né? Seria até interessante. Não, né? Na Fergus não tem. Na Federação Espírita Brasileira você pode conseguir o livro físico. Mas então, gente, repousa, né? Dá uma descansadinha só, vamos descansar um pouco, não? Uma coisa é repousar por alguns minutos, outra coisa é repousar eternamente. E aqui, então, o espírito que vem trabalhando com esse artigo... O Sones. Ele já inicia o artigo fazendo uma reflexão sobre o seu próprio velório. Quando ele desencarna, ele assiste e ele fica meditando sobre aquilo tudo que estava acontecendo, que estava ali rolando durante o velório. Ele fica
pensando, né? E as meditações dele nos faz assim entender cada vez mais a grande importância dos nossos comentários. Então ele disse que ali quando ele estava quando ele estava sendo velado, né, para o seu enterro, algumas pessoas se despediam dele e diziam: meu amigo, agora dorme em paz, né? Daí veio um clérigo lá e disse: repousa na contemplação divina. Ou seja, já não bastava dizer que tinha que repousar, né? Mas ele ficou só na contemplação. Repousa na contemplação divina. E o outro vai e diz: após uma vida inteira de realizações, está na hora de descansar em paz e eternamente. E ele ficou muito meditativo em relação àquilo tudo, porque assim que ele desencarna e com o tempo, ele vai verificando que aquilo ali é um grande erro, que não existe um repouso eterno, né? E ele vai ponderando ao longo de todo o artigo, ele vai fazendo uma série de ponderações que nos levam a uma grande meditação. Eu estava lembrando, o Sônia Eduardo, que lá no Livro dos Espíritos, os Espíritos falam para a gente que tudo na natureza trabalha. Uhum. E aliando a isso, né, que tudo na natureza trabalha, e aí, gente, nós fazemos parte da natureza, tá? Porque às vezes a gente não se inclui na natureza, é bem interessante isso, né? Então, tem um mundo natural e você tem o nosso mundo. Não, nós fazemos parte, nós estamos inclusos nas leis divinas ou naturais. Então, tudo que acontece, né, com todos os seres, nós fazemos parte disso. Agora, outra coisa que a gente tem que pensar também, que eu acho muito interessante, é quando nós desencarnamos, nós não levamos conosco os órgãos físicos. Os órgãos físicos que precisam de repouso, que precisam de reabastecimento proteico, de respiratório, né, da troca de gases. Nós não levamos esses órgãos. Então, o que acontece é que o espírito, o perispírito e o espírito, eles não têm órgãos com necessidade de repousar, de reabastecer forças, por assim dizer, orgânicas. Eternamente. Oi? Não ouvi isso, né? Eternamente, né? Não tem essa necessidade de ficar o que vai existir, é claro, por favor, é um momento de quê? De transição. Porque a gente vai estar acostumado a aquele negócio, a gente vai desencarnar, a gente está acostumado a tomar café da manhã, a gente está acostumado a ir ao banheiro, a gente está acostumado a dormir. Então, a gente está com uma série de costumes, dependendo de pessoa para pessoa, mais arraigado ou não, e por isso que a gente tem que ir treinando para que nós possamos viver no mundo espiritual, porque este mundo não é o mundo encarnado, não é o mundo natural, o natural é o mundo espiritual, a gente tem que ir treinando. Então, quer dizer, a pessoa que está muito arraigada, que está muito presa aos hábitos, porque eu tenho que fazer isso, que eu tenho que fazer aquilo, um dia a gente não vai mais fazer, porque a gente não vai ter mais órgãos, a gente vai ter mais a parte orgânica. Mas é claro que tem que ter uma transição, né, gente? Então, ele faz justamente essas análises, assim, dizeis que repousamos, grande erro. E daí ele nos convida, olhem, observem ao redor de todos vocês. Vocês estão em um repouso constante, num repouso eterno, né? Observe a natureza. E até ele usa uma expressão aqui que eu achei fantástica, muito, muito legal. Tudo se depura no grande laboratório terrestre. É muito bonito mesmo. Ou seja, para tudo se depurar, é necessário o quê? Não é inércia. É necessário trabalho, ação. Movimento. E ele dá até o exemplo da montanha. Né? Quando você olha para a montanha não está inerte.
né? Porque moléculas estão trabalhando tanto superficialmente como dentro dela, na movimentação do terreno, das pedras, da própria vegetação, né, que está constantemente se renovando. Então, não há repouso, né, em nada, não só na Terra, como em outros mundos, como ele fala. Exato. E você tem um movimento, né? Ele fala, inclusive fala do movimento atômico. Então, você tem, a gente está vendo, a gente olha a matéria, gente, a matéria é uma trama que se desvela aos nossos olhos e que a gente não tem ideia, porque, por exemplo, a matéria que nós vemos, que a gente toca, ela tem espaços. Ela não é totalmente unida. O que acontece é que quando a gente faz uma força em cima de uma mesa, né, os átomos, né, eles fazem uma reação e o que acontece é que por essa reação atômica, o seu dedo não atravessa a mesa. Tanto que os espíritos conseguem atravessar esses corpos sólidos, porque não estão sujeitos às mesmas estruturas que nós. Mas se nós observarmos, por exemplo, um pedaço de madeira no microscópio, a gente vai ver espaços vazios. Por quê? Você tem estrutura atômica e esses átomos estão ali em movimento, constante movimento, assim como as moléculas. E se nós colocarmos, por exemplo, uma fruta, né, em cima de uma mesa, esquecê-la lá, ela vai se decompondo com o tempo. É uma matéria orgânica. Então, vai haver ação não só do ar, que também está em movimento, o ar ele vai oxidar, o oxigênio ele oxida, porque vai reagir com a matéria orgânica. Você tem seres microscópicos que vão agir sobre aquela fruta e que vão comer, vão digerir. Então, olha só, quanto movimento a gente tem. Fermentação, não é? A fermentação, então, aquilo que aparentemente está morto, mas está em atividade. Está em atividade porque está se decompondo. A decomposição também é uma atividade. Né? É muito interessante também pensar o seguinte: nós estamos num movimento, vocês não sabem a velocidade que a gente anda no universo, a Terra, como é que se movimenta a uma velocidade estonteante. A gente está em movimento no universo. A gente não está parado no universo. Nós estamos a uma velocidade estonteante. A Terra gira a milhares de quilômetros por hora. Mas nós temos uma outra força que chama gravidade, que nos mantém aqui e que também é um movimento, é uma força de movimento que nos puxa, vamos dizer assim, a 9,8 metros por segundo. Então, vejam como tudo se move, né? Tudo está vivo, de alguma forma, usando a palavra vivo, como o Eduardo falou, movimento. Sim. Agora, vocês não perceberam uma certa indignação e um puxão de orelha a quem, né, chega ali no velório, no enterro, e vem com essas expressões, né, dorme em paz, vai, né, descansa em paz? Ou foi impressão minha? Ele achou que simplesmente as pessoas estão muito distanciadas do que Da realmente realidade, acontece, né? não é? Da realidade espiritual. Não só da realidade espiritual, mas também dos próprios hábitos da pessoa, sabendo que era uma pessoa extremamente ativa, alguém que é extremamente ativo, que trabalha, que é um trabalhador, que não é de forma alguma uma pessoa preguiçosa, que não é de forma alguma uma pessoa que tem como regra a ociosidade não criativa, não é? Conhecendo aquela pessoa e ainda diz para ela, olha, repousa em paz, fica em paz, dorme, né, tem um bom sono eterno, é quase que dizer para aquela pessoa, puxa, olha só, sabe, liga o interruptor e desliga o interruptor agora. E tão pouco tempo de existência, né? Não pode ser assim. Não é? Então, é desacreditar totalmente de uma continuidade, não só de uma continuidade, de uma sobrevivência do espírito, mas também que o espírito
no momento que desencarna, ele vai levando a sua bagagem de informações e de desenvolvimentos que ele teve ao longo da vida. Então, se ele era uma pessoa que fazia muitas atividades e tinha muitas atividades, de uma hora para outra, simplesmente ele ficar imobilizado, inerte. Isso até talvez seja um grande castigo que esteja querendo para aquela pessoa. Claro que não era essa a intenção de muitas pessoas que ali estavam dizendo de uma forma até sem entendimento, né? Repousa em Mas paz. era o hábito, né? Era o hábito, e Até às vezes é a força do hábito. Que muitas É a pessoas força dizem. do hábito. Eu ia até falar isso. Agora, só você falar uma palavra castigo, eu me lembrei agora de um grande espírita no Rio de Janeiro, já falecido, Horácio Ramazzini, que é do Rio, né, e tem um pouquinho da minha idade, você deve lembrar dele. Ele fundou o grupo Irmão Espírita Irmão Demétrios. E ele fala, quando ele falava sobre esse assunto, ele dizia assim, né, acreditar que nós só temos uma existência e depois, se formos bonzinhos, vamos para o céu, né, é imaginar essa cena assim, né, um espírito vem com as suas asinhas numa nuvem, passa por outro espírito e pergunta, para onde você vai, espírito da nuvem 11.458? Ah, eu vou para lá. Você, e você, espírito da nuvem 12.355? Ah, eu vou para cá. Tá, então tchau. E vai para lá, vai para cá, vai para lá, para cá. E ficam lá, tocando harpas, adorando a Deus. Né? Esse é um castigo, não é uma benção. Né? Sabe o que eu estava pensando aqui? Aquele artigo, aquele capítulo, Os que Dormem, lá nos Mensageiros, e eu não sei se o Wagner Assis colocou no roteiro essa parte, que o André Luiz chega naquela não é colônia, né? Uma estação, né? Um local. Alguém lembra? Tem até um nome, eu não lembro aqui agora. É onde até a Narcisa faz uma oração. Acho que é um posto de salvamento, né? Um posto de salvamento, exatamente. Socorro. É um posto de socorro. E o André Luiz, ele vê assim, mas muita gente dormindo, e os espíritos que falam com ele, olha, são, na grande maioria, pessoas que acreditavam no repouso eterno. E estão aí dormindo, estão esperando né, o dia do juízo final para acertar as contas. Então vejam como, e a gente não está condenando a religião, mas condenando a ideologia que as religiões históricas passam, e que as pessoas acreditando, elas caem no ostracismo após o desencarne. É o condicionamento, elas ficam condicionadas bom, elas esperam que seja aquilo, e muitas se condicionam de tal forma que elas acabam realmente ficando naquele processo todo, não é? Agora eu vou falar uma coisa interessante. Os espíritas estão se condicionando aí para o umbral. É uma coisa que nós temos, é rapidinho, gente. Assim como essas religiões históricas condicionam ao céu e inferno e ao repouso eterno, nós espíritos também estamos. A gente fala até na brincadeira, mas eu estou notando que as pessoas estão se condicionando. Ah, não, porque tem que passar no umbral. A gente não tem que passar no umbral, a gente tem que seguir o nosso trabalho. Se a gente está trabalhando, vamos continuar trabalhando, sem problema nenhum. Então, porque Deus não castiga. Você castiga o que a gente está imaginando. Ou não, na verdade, Henrique, todos nós vamos passar pelo umbral, porque o significado de umbral é portal. Exato. Então, quando fizermos essa passagem, né, do mundo material para o mundo espiritual, vamos passar por umbral, sim. Vai essa passagem, essa ponte, né, para o outro mundo, para o mundo invisível. Você escolhe ficar parado no umbral ou não. Se você quiser ficar parado, você fica paradão lá, não tem problema. Agora, aconselho dar um passo à frente. Que portal bonito, né? Vou ficar por aqui pelo portal. Né? Mas e quantos espíritos, até mesmo de uma elevada condição, estão fazendo trabalhos muito importantes no umbral?
Eles estão indo ao umbral fazendo trabalhos com aquelas pessoas que estão ali, né, e que acham que não tem condições de mais nada. Então, eles estão naquela situação de resgatar essas pessoas. Então, muitas vezes nós podemos pensar, nós vamos para o umbral, mas vamos trabalhar no umbral. Então, se aquela pessoa quer pensar que ela vai para o umbral, que pense que ela vai para o umbral para trabalhar e trabalhar muito, porque nós precisamos, sim, dar continuidade a toda a atividade. E se nós já estamos assim com este hábito de desenvolver aqui encarnados atividades na seara do bem, na seara do Cristo, é claro que nós vamos dar continuidade a isto. Nós temos de entender que nós podemos até fazer brincadeiras, mas brincar é uma coisa. Agora, acreditar naquilo e se condicionar àquela situação é muito grave e é muito sério. E o Espírito Sones, ele traz muito dessas reflexões, que a gente possa olhar para a natureza, que a gente possa observar tudo o que está acontecendo no grande laboratório terrestre e perceber que tudo está sempre em constante atividade, em constante trabalho. Tudo aquilo que muitas vezes a gente pode pensar que está repousando, não está em repouso completo. Se nós observarmos um corpo no momento que alguém está adormecido, aquele corpo ele não está no repouso completo, ele está com as suas funções vitais, ele está, sim, não é, com reduções de movimentos, reduções de atividades, mas em repouso completo ele não se encontra. Até a lagarta, né? Até a É lagarta. isso. Ela está paradona ali, gente, ela está, olha, um trabalho de transição violento. Exatamente. Uma semente que muitas vezes se olha para aquela semente e não está brotando absolutamente nada, mas ninguém pode dizer o que está acontecendo dentro da semente, que trabalhos imensos está acontecendo ali dentro do núcleo daquela semente, para que ela possa, em um determinado momento, eclodir e vir com um broto e vir se ramificando e trazendo os frutos, e os frutos ali quer dizer, vai gerar flores, e das flores vai vir os frutos, e depois os frutos vão acabar caindo ou vão, de alguma forma, sendo consumidos, e aquela árvore vai se modificando. Mas é um constante trabalho, nós estamos num constante trabalho, numa modificação eterna e completa, e não um repouso completo e eterno. E aí o Sonês, ele vai complementar o raciocínio dele, ele diz assim, depois de minha partida da Terra, minha missão não está realizada. Busco e trabalho todos os dias. Meu pensamento alargado abarca melhor o poder dirigente. Sinto-me melhor fazendo bem e, como eu, legiões inumeráveis de espíritos preparam o futuro. Então ele continua trabalhando em mais, com mais potencial, e ele não está sozinho. Então todos aqueles que estão desencarnando estão trabalhando, estão partindo, porque, gente, a seara é imensa. Olha só, se tem muito trabalho aqui na Terra, Eduardo Sônia, imagina aí nessas colônias todas, nesses espaços todos, né, que aquela história, Jesus falou, olha, eu vou preparar um lugar para vocês. Então, lugar tem para trabalhar. E o próprio Jesus falou, meu pai trabalha até hoje. Uhum. Se ele trabalha até hoje, o que sobra para nós? Nós também estamos em atividade, nós também temos e precisamos do trabalho no bem, é claro, né? Do trabalho dignificante, no trabalho edificante. Este sim, isso nós precisamos realizar, mas não nos condicionarmos de que em um determinado momento nós vamos ficar absolutamente sem fazer nada, numa contemplação eterna. Isso aí é medonho pensar uma questão dessas, porque não tem absolutamente nada a ver com todas as propostas e as proposições que nós encontramos dentro da doutrina espírita.
a nossa vontade de obrar, o nosso livre-arbítrio, se nós queremos ficar estacionados e não queremos fazer absolutamente nada, mas em um belo dia vai surgir, sim, e como nós encontramos lá no Evangelho, o aguilhão da dor, ele vai tocar alguém, vai fazer com que alguém passe por algum determinado momento em que, ou uma determinada situação em que ele vai precisar, sim, se modificar e arranjar outras formas, outras maneiras, e vai começar a provocar suas mudanças morais e intelectuais. Nós somos seres de possibilidade, nós somos espíritos em evolução. Se nós somos espíritos em evolução, como é que nós podemos ficar eternamente parados? Agora, estamos no finalzinho, Eduardo, eu coloquei de novo aqui na letrinha correndo, até aquela pergunta. Eu acho que as pessoas já pensaram, né? Após a morte, você gostaria de repousar pela eternidade? Acho que as pessoas devem ter mudado de ideia, Eduardo. O que você acha? Eu já estou ansioso para ver as respostas. Né? Gente, a pergunta está aí. O debate foi feito. Vamos ver qual vai ser a sua resposta. Então, vamos nos despedindo e aqui vamos colocar que todos meditem sobre essas questões e que a gente possa buscar mais informações lá em O Livro dos Espíritos sobre a importância, inclusive, do repouso, mas não do repouso eterno. Nós temos que ter, tem que ser equilibrado. Não vamos nos assim tornar trabalhadores de 24 horas, pois nós não temos ainda essa condição. O nosso corpo ainda não suporta ficar tantas 24, 48, 72 e vai até um mês, um ano, ou seja, quanto for. Mas o espírito não é o corpo. Nós temos que fazer essa dissociação. Então, vamos começar a pensar o que é do corpo e o que é do espírito. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eu também sugiro, consultem lá em O Livro dos Espíritos, lá nas leis morais, terceira parte, a lei do trabalho, né, que justamente é a alavanca para o progresso do espírito. Um abraço a todos e, como sempre dizia o nosso querido amigo e mentor Jerônimo Mendonça, muita paz, ou seja, muito trabalho para todo mundo. Tchau, gente. Muito bom. Tchau, pessoal. Até o próximo encontro. Beijo, gente.